Oi, meus amigos. Bem, essa videoaula de anatomia será sobre o sistema respiratório. E mais uma vez eu vou dizer que eu pretendo que seja um resumo, não vai esgotar o assunto, né? Vocês têm que estudar mais profundamente o tema, mas esse vídeo tem a pretensão de dar um apanhado geral e, de uma certa maneira, uma visão de como eu entendo, tá? Então, assim, ó, quando eu falo de sistema respiratório, em primeiro eu gostaria de conversar um pouco a respeito de como o nosso corpo obtém energia, para ver a importância de dois sistemas para essa função, que é o sistema respiratório e o sistema digestório, tá? Então, a primeira coisa, que é a introdução do sistema respiratório, é saber como que o nosso organismo obtém a energia para se manter vivo, né? Então, primeira coisa, o nosso sistema digestório, né? Como é que ele entra nessa questão de obtenção de energia? A primeira coisa, o sistema digestório recebe o quê? Os nossos alimentos, né? Então, nós, através do sistema digestório, introduzimos os alimentos no nosso organismo. Bem, o que o organismo faz com esses alimentos? Eles retiram desses alimentos os nutrientes necessários para o nosso. E os nutrientes necessários que serão transformados em energia é a glicose. Essa glicose proveniente do sistema digestório vai passar para a nossa corrente sanguínea. Porque para que serve a corrente sanguínea? Distribuição, tá? Então a corrente sanguínea distribuirá a glicose para as nossas células. E a glicose indo em cada célula do nosso organismo, irá para uma organela chamada de mitocôndria, ok? É a parte do sistema digestório para que haja a obtenção de energia. Bem, e agora a participação do sistema respiratório nesse mesmo contexto. Então, o que será captado pelo sistema respiratório? O nosso ar ambiente, né? Então, o ar ele vai ser captado e levado para o sistema respiratório. Reparem que o ar, assim como os alimentos, eles são formados por vários elementos, é uma mistura, mas o corpo só precisa de um elemento contido no ar, que é o gás oxigênio. Então, o nosso sistema respiratório recebe ar para dele extrair o oxigênio. Quando esse oxigênio é extraído do ar, ele é mandado da mesma maneira que a glicose para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea chegará a todas as células do nosso corpo e dentro da célula também chegarão nas mitocôndrias o nosso oxigênio. Então é lá, nessa organela chamada mitocôndria, que vai ocorrer a glicose mais o oxigênio, apesar de estarem na corrente sanguínea, não há reação entre eles, porque precisa chegar na mitocôndria, porque dentro dessa mitocôndria existe uma enzima, né, uma enzima mitocondrial, em que essa enzima possibilita a reação química entre a glicose e o oxigênio. Quando ocorre essa reação química entre esses dois elementos, ocorre uma liberação energética, muita energia é liberada. E essa energia liberada servirá para abastecer moléculas existentes no nosso corpo, que são as moléculas de ATP, que significa trifosfato de adenosina. Existem o ADP, que é difosfato de adenosina, que é pobre, não tem energia. O que acontece dentro da mitocôndria com a reação química produzirá um fosfato energizado. Só que esse fosfato energizado tem essa energia, ela não está muito bem fixa, ela é muito volátil. Então, para que fique estabilizado esse fosfato energizado, ele precisa se aderir a um ADP
transformando-se em ATP, trifosfato de adenosina, tornando assim essa molécula estável e capaz de armazenar essa energia sem que ela se disperse. E aí o nosso corpo, quando precisa dessa energia, ele fará uso. Então nós usamos esse mecanismo de ATP para conseguir a energia imediata. Então nossos ATPs estão constantemente sendo feitos pelo nosso corpo. Tá? Entenderam? Então agora vamos passar para a respiração propriamente dita. Então, respiração, existem dois tipos. A respiração celular, que é essa que nós falamos agora, né? Que é o processo químico que ocorre na mitocôndria. É bem complexo esse tema, não vou entrar nessa questão, mas a reação química entre a glicose e o oxigênio ocorre dentro da mitocôndria, no interior da célula, e corresponde à respiração celular. E temos a respiração mecânica, que é a captação de ar pelos pulmões por diferenças de pressão atmosférica. Então, assim, ó, eu pretendo falar mais nessa, que é onde o mecanismo que o ar entra e sai dos pulmões, ocasionado por pressão atmosférica, e o corpo ele realiza funções para que isso ocorra. Ok? Lembrando que o ar ele se desloca por isso, ó, pela diferença de pressão atmosférica, sempre de uma área de maior pressão atmosférica para outra área de menor pressão atmosférica. Isso é física, isso acontece com os ventos. Os ventos eles se deslocam dessa maneira. Quais são as fases da nossa respiração? Então nós temos a fase inspiratória, né, a inspiração, que nada mais é que a entrada de ar nos pulmões. E isso ocorre devido à pressão intrapulmonar ser menor que a pressão atmosférica, extrapulmonar. Se os pulmões reduzem a pressão intrapulmonar através de mecanismos que iremos falar daqui a pouco, o ar que está no exterior, no ambiente, né, externo, tem uma pressão atmosférica maior. Então ele vai ser atraído pela pressão menor do interior dos pulmões. Então vai haver esse deslocamento. E temos a expiração, que é o contrário, é a saída de ar dos pulmões. Nesse caso, a pressão dos pulmões intrapulmonar, ela se torna maior que a pressão atmosférica. Se intrapulmonar é maior que a de lá de fora, o ar então ele será atraído pela área de menor pressão atmosférica, que aí passará para o meio extrapulmonar. Então o ar sai dos nossos pulmões. Como que isso ocorre? Através dos mecanismos elásticos e flexíveis do nosso pulmão. Então, basicamente, quando o pulmão aumenta de tamanho, dentro dele a pressão negativa passa a ser menor, vai negativando. Cada vez que o pulmão aumenta, a pressão atmosférica intrapulmonar diminui. E como é que o pulmão aumenta de tamanho? Basicamente por dois mecanismos. O principal mecanismo dele é desse músculo aqui, ó, diafragma, que é o músculo mais importante da respiração. Ele está situado logo abaixo dos pulmões e ele tem uma forma curva. Ele é curvo. E quando ele se contrai, ele se retifica. Ele é como se descesse. Quando ele desce, ele puxa tudo que está aqui para baixo também, fazendo o quê? Uma expansão do pulmão. E se o pulmão se expande, o ar
que está aqui dentro, né, a área, o volume que tá aqui dentro passa a ficar negativo. E o ar que está aqui fora é atraído pela negatividade da pressão intrapulmonar. Da mesma maneira, quando o diafragma relaxa, ele volta a ficar curvo. É como se ele subisse. Aí o que acontece com a área pulmonar? Diminui, a pressão atmosférica no interior do pulmão aumenta, ficando maior que a do lado de fora, e aí o ar é impelido a sair. Então, aqui de novo, aqui é o diafragma, ó. O diafragma, tá? Mas estamos falando de uma outra categoria de músculos também vitais para o processo respiratório, que são os intercostais. Como o nome está dizendo, os intercostais são músculos situados entre as costelas. Quando esses intercostais externos se contraem, eles afastam uma costela da outra. O que acontecerá? A caixa torácica aumenta. Se a caixa torácica aumenta, a pressão intrapulmonar diminui. E se a pressão intrapulmonar diminui, o que acontece com o ar? Entra, porque ele é atraído por essa pressão negativa. Temos uma outra categoria de músculo, que são os intercostais internos. Músculos que também estão situados entre as costelas, mas realizam um trabalho oposto aos intercostais externos. Esses músculos aproximam uma costela da outra. Se uma costela vai se aproximando cada vez mais da outra, o que acontece com a caixa torácica? Diminui. Se a caixa torácica diminui, o ar aqui dentro ele é espremido e a pressão atmosférica aumenta, fazendo com que o ar saia pelo caminho que ele encontrar, que no caso vai ser as vias aéreas, expulsando o ar de dentro dos pulmões, ok? Bem, agora vamos falar dos órgãos que compõem o sistema respiratório, começando pelo nariz, né? Então, o nariz ele é um órgão importante, que é ali que deve começar a entrada de ar. Por isso que é importante a respiração, né? A inspiração ser pelo nariz. Por quê? Não é só um meio de passagem. O nariz ele é importante porque ele vai fazer nesse ar inspirado 3 coisas. Ele umidifica pela mucosa bem úmida que tem no interior da cavidade nasal. Ele aquece o ar pela circulação rica, né, de micro vasos sanguíneos que temos aqui. Então tem muito sangue. E esse sangue, nosso sangue é quente, né? Então esse calor da corrente sanguínea é transferido para o ar, que aqui existem essas ranhuras aqui, ó, aonde causa um turbilhonamento do ar, fazendo com que eles recebam umidade e calor quando passam por aqui. E além disso, existem os pelos que filtram esse ar, deixando os resíduos sólidos aqui dentro do nariz mesmo. Para quê? Para que o ar que está sendo inalado, inspirado, seja filtrado, aquecido e umidificado. Tudo isso acontece no nariz, ok? Por isso que o nariz é importante. Além de ser um órgão sensitivo, com a captação do odor, ele também serve para umidificar, filtrar e aquecer o ar. Faringe e laringe. Bem, a faringe é uma área que é, na verdade, dividida em 3. Uma a gente já viu, que é essa área aqui chamada de nasofaringe. Aqui, ó, essa área aqui.
nasofaringe. E temos bem na cavidade bucal a orofaringe. Reparem que tanto a nasofaringe, que é aqui, como a orofaringe, que está aqui, tem comunicação. Então é por isso que ao pingarmos um remédio no nariz, ele vem para cá e sempre cai um pouquinho aqui e acabamos sentindo o gosto desse remédio que acabamos de pingar no nariz. E também, ao engolirmos alguma coisa e engasgamos aqui, existe a possibilidade de o que engasgamos voltar por aqui, né? Como a gente bebe um refrigerante e ri, às vezes nunca aconteceu do refrigerante sair pelo nariz. Então, por causa disso, porque existe comunicação entre a orofaringe e a nasofaringe. E nessa área aqui temos a laringofaringe, tá? Bem aqui. Nessa laringofaringe tem essa válvula, ó, chamada de epiglote. A epiglote, ela é uma válvula que fica constantemente aberta quando estamos respirando. Mas quando comemos e engolimos, né, no processo de deglutição, essa epiglote, ó, fecha, vem daqui, abaixa até aqui. Aí tapa esse caminho aqui para que o alimento siga esse trajeto aqui, ok? Bem, nessa área aqui temos a laringe, que muita gente conhece como garganta, né? Essa área aqui, ó. E depois vem a traqueia, que é esse tubo, que é a próxima estrutura que iremos estudar. Então agora a gente vai estudar a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então a traqueia vem depois da laringe e é esse tubo formado por anéis de cartilagem. Esse tubo, ele, por ser de cartilagem, ele está constantemente aberto, ele possui no seu interior pelinhos, que são órgãos sensoriais, que servem para duas coisas. Alguma coisa que não conseguiu, algum objeto sólido, uma poeira, que passou pelo filtro do nariz, cai aqui, e esses pelos, eles têm mobilidade e vão levando essas partículas de poeira, né, para a garganta, para a laringe. Depois a gente pigarra, né, para poder fazer esse som aqui, expulsar essa partezinha sólida que às vezes cai aqui, mas não é o suficiente para engasgar a gente. São partículas pequenas, que de vez em quando a gente está fazendo a limpeza, fazendo o pigarro, né? Tá? E além desse processo de limpeza, esses pelinhos são importantes, porque quando algo mais firme, né, maior, moléculas maiores, caem aqui, tem uma reação, que é a tosse, para poder expulsar. Então, esses micropelos, eles são importantes para a limpeza e para não deixar entrar corpo estranho na região da traqueia, que é para entrar só ar. Bem, a traqueia, ela se bifurca em brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. E depois os brônquios, eles se ramificam em bronquíolos, que são tubinhos cada vez menores, ó. Os brônquios são tubos menores que a traqueia e os bronquíolos são tubos menores que os brônquios. E muito mais. Na literatura, vocês podem ouvir árvore brônquica, porque realmente parece uma árvore de cabeça para baixo. Ó, os galhos, aqueles troncos principais da árvore, e aqui o tronco, né,
da árvore propriamente dito. E aqui são aqueles galhos maiores, né? E aqui os galhetos da árvore. E aí vem as folhas, que seriam essas aqui, ó. Em cada bronquíolo existem inúmeros alvéolos, que são essas estruturas muito pequenas que a respiração existe para poder trazer o ar para cá, para esses alvéolos, porque é aqui nos alvéolos que ocorrerá a hematose, que é a troca de gás oxigênio por gás carbônico. Nesses alvéolos, pode ver que ele é capilarizado, tem capilares sanguíneos, arteriais e venosos ligados. Então, o que vai acontecer no interior dos alvéolos? O gás carbônico passa da artéria pulmonar, na verdade arteríolas, né, pulmonares, vai passar para o interior dos alvéolos. E o oxigênio que já está no interior dos alvéolos passa para a corrente sanguínea, né, para as vênulas pulmonares, veias pulmonares, para poder ir para o pulmão para poder ir para o coração e o coração bombear esse oxigênio para o nosso corpo. Então é aqui que vai ocorrer essa troca gasosa, chamada de hematose. Reparem que tudo antes, nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, só servem para conduzir o ar e trabalhar esse ar, filtrar, aquecer e umidificar. Mas a troca gasosa só ocorrerá no interior dos alvéolos, chamado de hematose. Pergunta importante essa daí em várias provas, né? Bem, continuando. Agora vamos falar dos nossos pulmões, macroscopicamente falando, né, por fora. Então, esses aí são os nossos pulmões, né? Bem rosadinho, né? São dois, pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é dividido em três partes, né, chamadas de lobos. Então, nós temos esse aqui, ó, que é o lobo superior, temos esse aqui, que é o lobo médio, e temos esse aqui, que é o lobo inferior. E temos o pulmão esquerdo, que é menor. Temos esse aqui, que é o lobo superior, e temos esse aqui, que é o lobo inferior. O pulmão esquerdo não tem lobo médio, é só lobo superior e lobo inferior. E o pulmão esquerdo tem essa ranhura aqui, né, chamada de incisura cardíaca. Ó. Para que serve essa incisura cardíaca? Para acomodar o nosso coração. Tá? Então, muito importante saber que o pulmão esquerdo só tem dois lobos e tem a incisura cardíaca, que é uma área do pulmão esquerdo para acomodar o coração. E gostaria também, aproveitando, já que estamos falando do sistema respiratório, eu não podia deixar passar essa oportunidade de dizer que olha como fica um pulmão de uma pessoa fumante durante muito tempo. Ó. Quem fuma, prepare-se que o pulmão ficará dessa maneira. Tá? Bem, continuando. Revestindo os pulmões, temos a pleura. Pleura é um revestimento dos pulmões. Na verdade, são duas pleuras. A pleura visceral, que é aquela grudada diretamente no pulmão, e tem a pleura parietal, que é a segunda camada. Dentro, né, aqui, ó, no espaço entre as duas pleuras, visceral e parietal, tem o líquido pleural. Esse líquido pleural ele é importante, primeiro, porque ele leva também nutrientes para
pulmão, tá? Então, o líquido pleural existente entre as pleuras visceral e parietal nutre esses pulmões, mas também é um líquido meio oleoso que serve para lubrificação. Então, como o pulmão é um órgão que está a todo momento se expandindo e diminuindo o volume, inflando e desinflando, aumentando, diminuindo, ele produz um movimento intenso na nossa caixa torácica. E esse líquido pleural, ele serve para reduzir esse atrito. Então, também é uma observação importante. Pleura, revestimento dos pulmões. Duas pleuras, visceral e parietal. Visceral é a que é grudada no pulmão e a segunda camada parietal. Entre elas o líquido pleural, importante na nutrição e na lubrificação do pulmão, além de proteção, né? É uma barreira a mais protegendo os nossos pulmões. Bem, nós respiramos numa frequência. Então, eu vou falar um pouquinho da frequência normal, chamada de eupneia, de aproximadamente 16 movimentos respiratórios por minuto. O que são movimentos respiratórios? Cada movimento respiratório corresponde a uma inspiração e uma expiração. Então, quando a gente inspira e expira, significa um movimento respiratório. Então, a eupneia é a respiração normal, cerca de 16 movimentos por minuto. Se está acima disso, a pessoa está com uma taquipneia, ou seja, uma respiração acelerada. Se estiver abaixo disso, está com uma respiração lenta, chamada de bradipneia. Então, bradipneia, respiração lenta. Temos a apneia, que é a ausência de respiração. Não significa que a pessoa está morta, tá? A pessoa pode mergulhar e ficar um tempo, né? 1 minuto, 2 minutos em apneia. Tem a apneia do sono também. Aquela pessoa que durante o seu sono realiza segundos sem respirar, isso é chamada de apneia. E temos a dispneia, que é uma dificuldade respiratória, vista em patologias como asma, como fibrose pulmonar, como DPOC, enfisema pulmonar, que a pessoa tem dificuldade na respiração. Então, a pessoa está com dispneia. Tá, pessoal? Bem, era isso. Essa foi um resumo do nosso sistema respiratório, extremamente importante para a nossa vida, e eu espero que vocês façam um bom proveito dessa aula. Até a próxima. Um grande abraço em todos.